aqui, tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou coordenador de eventos aqui do distrito, faço parte do time de community também, e que junto com a Cisco estamos promovendo essa trilha de conteúdos voltados à cibersegurança. O distrito é uma plataforma de inovação aberta e transformação digital, e que gera valor para os nossos clientes, parceiros, startups, né, promovendo a inovação e evolução dessas empresas. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas que estão com a gente aqui. E, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o Nelson Brito. Nelson Brito, por favor, se apresente, o palco é seu. E tem um ótimo evento. Ao final também, fiquem super à vontade para fazer perguntas, né, aos nossos painelistas e palestrantes. E muito obrigado mais uma vez. Nelson. Boa noite, obrigado pelo convite, bem-vindo a todos. Eu sou Nelson Brito, eu sou Senior Security Architect e Advisor da Cisco Secure, o braço de segurança da Cisco na estratégia digital que nós temos, e em conjunto com o Distrito a gente tem esse movimento chamado CyberTech. Quem não conhece o movimento CyberTech, depois acho que a gente pode colocar o link na mensagem do portal, das iniciativas desse movimento CyberTech. E como parte desse movimento, a gente vem aqui hoje falar um pouco sobre essa questão do que é essa disciplina, né, de segurança cibernética dentro das corporações, né? Bom, atualmente eu tenho mais ou menos aí uns 20 anos de experiência nessa área, então comecei bem jovem, já estou de barba branca, então já tenho bastante tempo já nesse mercado, atuando por algumas empresas. E atualmente eu vejo o mercado brasileiro, né, quando a gente fala de segurança cibernética, a gente vem vendo um amadurecimento das corporações, das instituições, das empresas. Não só das empresas, mas também dos indivíduos. Os indivíduos, atualmente, eles vivem, depois dessa pandemia, então, que todos nós tivemos que ir para dentro de casa, trabalhar de casa, tivemos que nos reinventar, a gente passou a consumir mais a tecnologia passou a ser mais parte do nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente achava que era chato, né, de fazer videochamada, passou a ser o dia a dia da gente. Toda aquela questão da gente gostar de ir no supermercado para comprar as coisas, a gente ficou um pouco tolhido dessa liberdade. Alguns supermercados abriam, outros não, e aos poucos eles foram reabrindo, aos poucos foram começando a cair algumas barreiras sanitárias, algumas aberturas foram feitas nos estados, até a gente voltar, até a gente chegar nessa situação atual. Falou-se tanto do novo normal, que não teria volta e tudo mais. E para a gente, quando a gente pensa nesse cenário todo, onde a tecnologia acabou sendo acelerada, né, algumas jornadas foram aceleradas durante esse período de pandemia, até mesmo antes da pandemia já vinha muita coisa sendo acelerada. Mas se você pensar que no período de 3, 4 meses, empresas que não faziam parte do mundo digital começou a ter a sua presença nesse mundo digital, você vê que essa aceleração dessa jornada foi feita muito rápida, né? E a curtíssimo prazo. Coisas, às vezes, que estavam programadas para 5 anos foram feitas em 2 meses, 3 meses, 4 meses. Né? Muita coisa foi acelerada, muito investimento foi feito nessa parte de tecnologia que permite com que a gente hoje, dentro do conforto de nossas casas, a gente consiga desempenhar o nosso trabalho, desempenhar o nosso papel, ter contato com os familiares e ter essa coisa híbrida ainda, né? De você ainda poder ter esse meio trabalho híbrido, né? Só que isso traz consequências. Quando a gente fala de tecnologia, da informação, a gente fala de um ambiente tecnológico que dá base para qualquer negócio atualmente. Se você for em qualquer empresa,
a área de TI é uma das áreas mais críticas dessa empresa, porque é através dela que os sistemas funcionam, é através dela que os bancos de dados dos clientes ou o que você tem como mercadoria ou o que você está fazendo está dentro de um sistema automatizado e informatizado. Tá? Se a gente pensar dessa forma, a gente entende isso, que esse ecossistema atualmente ele é a base para os negócios das empresas. Todas as empresas, não, a gente não está falando mais aqui de 1990, da década de 1990, do início dos anos 2000, onde as empresas poderiam ou não estar presentes na internet. Hoje, todas elas estão presentes na internet de uma forma ou de outra, ou como consumidora ou como provedora de alguma coisa. Tá? E às vezes até fazendo B2B, né, que é a business to business, né, empresa trabalhando com empresa, ou você fazendo uma parceria com essa empresa. Então, se a gente pensar que isso hoje é a plataforma para esse mundo que nós conhecemos atualmente, que é o mundo digital, que é o mundo da internet, que é o mundo web, né, a gente começa a ver que essa plataforma, esse ecossistema, ele tem que ser saudável, correto? E a única forma da gente tornar esse ambiente saudável é através da segurança cibernética. Antigamente, muito se falava sobre segurança da informação, hoje em dia fala-se segurança cibernética. Para mim, qualquer coisa, qualquer nome que for dado é a mesma coisa. Segurança da informação, segurança cibernética, para mim é a mesma coisa. Existem conceitos que falam que cibernética é através da internet, segurança da informação é uma coisa mais interna. Para mim, não tem diferença. Porque, no final das contas, tudo fala sobre segurança, né? Segurança de um ativo digital. E é importante que a gente pense que, com essa aceleração toda, muito investimento foi feito, mas como que foi feito? Né? Se você parar e pensar que no momento da pandemia, olha, desliga tudo, todo mundo para casa, que foi aquele momento de lockdown mesmo, no início, ali meados de março de 2020. Todo mundo vai para casa, todo mundo vai ter que trabalhar de casa agora. Quem não tem computador, pega um computador, o pessoal carregando laptop, o pessoal carregando, às vezes, CPUs, gabinetes, monitores, teclado, mouse, todo mundo indo para sua casa. Aqueles que não tiveram condições de ter acesso a isso, eles acabaram trazendo os seus próprios devices para dentro desse mundo, né? Que agora se tornou um mundo totalmente digitalizado. Então, se a gente for pensar dessa forma, o panorama do mercado cibernético nacional, eu vejo assim, eu não gosto muito de separar o nacional do mundial. Eu vejo que hoje em dia você tem muitas coisas que estão na nuvem, todo mundo hoje em dia fala de nuvem, aplicações na nuvem, essa coisa de ter transparência, de ter disponibilidade sempre, elasticidade, etc. Mas a gente criou também uma outra nuvem desses usuários, que esses usuários eles foram para suas casas e cada um tendo uma conexão diferente, vindo por caminhos diferentes, por operadoras diferentes, trabalhando de qualquer lugar, que aí vem um conceito de work from anywhere. Isso tudo precisa ter segurança, né? E a segurança foi deixada um pouco de lado nesse momento do início da pandemia e a gente acabou convivendo com uma série de ataques, uma série de incidentes que foram reportados não só em 2020, mas 2021. Eu vejo que o Renato Augusto ele se juntou a nós. Eu vou abrir aí agora espaço para que ele possa se apresentar. Renato, por favor, fique à vontade para se apresentar. Boa noite, pessoal. Tivemos probleminhas técnicos aí, coisas de TI. Vai entrar aí, mas deu tudo certo. Meu nome é Renato Augusto, trabalho no Banco Bradesco, na área de cibersegurança de TI, já há algum tempo aí, né? Já passei por algumas gerências de áreas específicas de cyber. Hoje estou numa liderança de alguns times de segurança, né, na questão de desenvolvimento seguro, na questão de padrões e novas tecnologias, né, onde a gente vê aí a questão da cloud, a questão da digitalização que o Nelson falou, né, passar por meu time para olhar essas questões, segurança de rede, toda a parte de
de inteligência cibernética também passa pelo nosso time, né? Já atuei na parte de Security Operation Center também no passado, com um time aí também que faz toda a parte de monitoração, resposta a incidentes. Estou atualmente no projeto grande do banco, que é a questão do uso de nuvem pública e demais desafios aí que sempre aparecem no mercado aí, a gente está atuando no dia a dia, né? No geral é isso. Bom, quem não conhece o Renatão é um amigo de longa data, eu acho que já para quase 20 anos já que a gente já se conhece. Acho que mais, Nelson. Por aí. Na época eu não tinha barba, sequer era branca, É, né? Não era nem barba, nem branca. verdade. O que eu estava falando aqui, Renata, é que eu não gosto muito de separar esse panorama mundial do panorama nacional. Eu acho que atualmente Né? a gente está bem nivelado, né, com o resto do mundo com relação à É, é. cibernética. O que você acha A com ameaça relação? é globalizada, né? Não, a ameaça é globalizada, cara. Não tem, acho que, fronteira mais, né? É como o pessoal colocava no passado, né? Você defendia seu perímetro, né? Você tinha tudo dentro de casa, tal, e com essa digitalização, né? Seu perímetro foi para a nuvem e sua ameaça foi para o globo, né? Então não adianta falar que o que acontece na China, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos não interfere no nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Acho que a ameaça ela se tornou globalizada também. Eu vou lembrar aqui de um caso que, que exemplifica bastante esse negócio que o Renato falou. Em 2000 e foi 16 ou 17, acho que foi 16 ou 17, não me recordo muito bem, acho que foi 17. Um desses anos, teve o WannaCry. O WannaCry ele começou uma varrida na Europa e quando chegou no Brasil, você via. Eu acordei pela manhã, eu lembro disso, eu acordei pela manhã, eu assisti o jornal pela manhã para começar a trabalhar e falando sobre ataques na Europa, e de repente isso começou a pipocar mensagens no meu celular e as coisas foram acontecendo. Então, isso acho que exemplifica bastante, né, o que acontece hoje mundialmente. Sim, O Brasil não está mais isolado. Você não está mais isolado do mundo. Ninguém está isolado do mundo, porque hoje em dia tudo está digitalizado. Essa jornada ela foi feita muito rápida. E é o que eu estava falando, Renato. No início da pandemia, a jornada das empresas, que às vezes eles tinham planejamento de 5 anos para fazer certas jornadas, eles fizeram em 4. E não levaram muito em sim. consideração, às vezes, a parte de cyber. Então, o cyber veio em segundo plano. E aí teve toda aquela corrida, né? Pô, vamos começar. E aí começou a vir aqueles incidentes, aquelas coisas todas, e a gente viu que acabou virando quase que notório ou diário uma novidade falando: a empresa tal foi invadida, teve vazamento de informações, empresa tal foi invadida, teve vazamento de informações, empresa tal está paralisada, não consegue fazer é, nada online, sua loja online, o seu negócio online está fora do ar. Como é que você tem visto esse desafio que essas empresas têm tomado, Renato? Você que tem uma boa experiência na prática, no dia a dia, como é que você tem visto essas empresas? Eu sei que a gente conversa entre a gente que está no mercado de cyber, a gente conversa entre a gente acaba sabendo de coisas é, que a grande maioria das pessoas às vezes não ficam sabendo, a mídia não fica sabendo, mas pensando no que a gente passou, né? Pela pandemia, passamos pela pandemia, tivemos os incidentes e a gente viu um crescimento muito grande de ataques. Como é Uhum. que você tem visto a maturidade das empresas atualmente com relação à prevenção, a sua postura de resiliência cibernética, né? Ah, Nelson, acho que assim, as grandes corporações, né, eu acho que até o exemplo que você deu, Dona Croy, né, foi algo que aconteceu muito rápido, né? A gente percebeu no Brasil, o negócio estava pipocando de manhã, como você comentou, eu estava até retornando de uma viagem, né? Comecei a ouvir a história desse incidente, e acho que no começo do horário do almoço já estava afetando algumas empresas no Brasil, né? Acho que as empresas, as grandes corporações que sofreram isso, acho que elas aprenderam com a dor aí em algum momento
a se preocupar um pouco mais com o planejamento, né, e a estratégia de execução para esse mundo digital. Acho que nesse caminho aí que você trilhou aí da pandemia, né, acho que a correria, né, a avalanche da correria aí que teve que ser feita em poucos dias aí, né, ou poucas semanas, acabou não dando muito tempo de se planejar de como que deveria ir para o mundo digital. E aí acho que na minha visão, o grande problema, porque se a gente for ver esses últimos vazamentos de nuvem, a maioria dos problemas não foi exploração de uma vulnerabilidade, foi exploração de erro de configuração, né? Foi exposição de um banco de dados que estava na borda, que não deveria estar. A arquitetura foi montada de forma indevida, não se preocupou com segurança, sem as padrões cadastradas em tecnologias de mercado bem conhecidas, onde você consegue pegar isso em qualquer site de internet. Então, acho que o planejamento e a estratégia da execução de uma migração para um mundo digital, isso é fundamental, né? Então, a gente vê que as grandes companhias, elas têm um foco em planejar, né? Mas acho que as médias e pequenas companhias, nessa corrida louca aí da pandemia, não teve tempo para isso. Não teve tempo para isso. Teve que ir para o digital, senão fechava, né? E aí, acho que os bad boys aí perceberam isso e começaram a se usufruir dessa situação, né? Então, levando para o mercado financeiro onde eu atuo hoje, a gente vê que a ida para o mundo digital era um pouco mais planejada, né? Por exemplo, o banco mesmo, antes da pandemia, já estava com o processo de trabalho remoto sendo visto, então a gente já tinha um planejamento de como isso ia ser feito, de que forma que ia ser feito. A gente só precisou escalar, né, de uma hora para outra lá e dar poder de infraestrutura para acontecer, né? Mas a gente já tinha um planejamento para esse trabalho acontecer. Então, acho que, lógico, que tem empresas grandes que acabam acontecendo algo nesse sentido, mas a maioria das situações eu vejo que médias e pequenas empresas acabam sofrendo mais, até por ter uma área de segurança reduzida ou até não ter, né, uma área de segurança. E aí isso acaba se perdendo no meio do caminho. Eu vou te ser sincero. Eu vejo muita verdade no que você fala, principalmente quando a gente começa a perceber, né, essa adoção da tecnologia como a fonte de renda para que as empresas não fechem, que foi o caso que você citou e que realmente as empresas tiveram que se digitalizar de alguma forma. Sim. Lembro que no início da pandemia, ah, eu fazia compras pelo WhatsApp. Uhum, Depois, esse mercadinho aqui perto de casa, ele passou para o iFood. E aí eu comecei a uhum, comprar por lá. Então, quer dizer, você vê essa digitalização, a gente quando começa a falar dessa digitalização, desse padrão que foi da gente tentar fazer em semanas, meses, coisas que estavam programadas para anos, realmente as pessoas não levaram tanto em consideração a segurança. Mas a questão maior é a seguinte: segurança, é o que eu estava falando no início, a segurança ele é o alicerce que mantém esse ecossistema saudável. uhum. E é algo muito crítico. Eu vejo a maturidade no Brasil crescendo muito. Eu tenho conversado com bastantes executivos, e eu acho que você deve perceber isso também, que no início da nossa carreira, a gente era aquele tipo, aquele móvel sentado, onde passava a pessoa pela gente falar, isso daqui é a nossa área de segurança, e tinha lá 3 pessoas trabalhando, Sim, e só lembrava do nome da gente na hora que ocorria alguma coisa, um vírus, um malware, alguma infecção, né? Como foi o caso do Chernobyl, por exemplo. O diretor da uhum. empresa que eu trabalhava só lembrou do meu nome quando teve o Chernobyl, né? Já entregando aqui a idade da gente. Então, eu vejo assim, há uma maturidade, eu acho que grande, eu acho que tem um problema que é o maior desafio que eu acho que... Eu estava vendo outro dia teve um painel do Dia das Mulheres onde uniu algumas profissionais, né? Uhum, Estão lá nomes
já que a gente conhece, Carol Bosa, tinha a Cecília Maia, tinha a Fernanda Vaqueiro, tinha a Paula Rodrigues, tinha várias, né? Eu não vou citar todas aqui, mas tinham várias pessoas. E uma das coisas me chamou bastante atenção e que é uma realidade ainda é como que você passa, porque assim, uma coisa é você cuidar da segurança no dia a dia, né? A outra coisa é você realmente justificar um investimento em segurança para que você tenha esse ambiente saudável, né? Existe esse desafio da gente contrabalancear, para não perder a mão, né, também a massa, né? Quando você está fazendo a massa de bolo, você tem que bater ela direitinho, Sim. deixar ela solar. Então, encontrar esse equilíbrio de segurança com algo que a gente consiga conviver, para a gente manter esse investimento, justificar esse investimento, eu acho que é uma das dificuldades que a gente vê atualmente, principalmente não das grandes empresas, que é o que eu falo. Normalmente, quando eu dou entrevista, alguém me pergunta: nosso sistema financeiro, você acha que é seguro? Os bancos e tal. Eu falei, cara, o cara consegue roubar o cliente, o banco eles não vão conseguir. E tanto que mudou, né? Antigamente você tinha muito ataque a bancos, logo no início dos primórdios da internet, ataques direto a banco e tal. E eles mudaram, eles viram que os bancos se tornaram mais seguros. Existe lá toda uma preocupação de manter a segurança daquele ambiente, de realmente manter um ambiente saudável, seguro, para que você possa fazer essas transações financeiras. Em contrapartida, os criminosos eles começaram a focar no cliente daquele banco, né? Daqueles bancos, né? Então, como é que você vê essa questão? Você acha que é realmente um desafio para essas pequenas e médias empresas justificar esse investimento em segurança? Eu acredito que sim, Nelson, porque se a gente for até ver a estrutura de tecnologia dessas empresas de médio e pequeno porte e até do time de segurança acaba sendo até em muitos casos terceirizadas porque elas não têm, né, um poder aí de barganha no mercado, até porque o profissional de segurança hoje virou estrelinha prateada, né? Você não consegue achar, né, um profissional aí que consiga dar. O mercado está bem agressivo aí, é um profissional saindo de uma empresa para outra porque está faltando braço no mercado, né? Então, esse acho que é o primeiro desafio, né? Você conseguir constituir times de segurança nessas médias e pequenas empresas. O segundo desafio é que, dependendo do que que for necessário aplicar de segurança, a gente tem muitas questões aí de tecnologia e processo, né? Então, o processo ele acaba ajudando, né, a seguir um padrão de segurança razoável, né? Você ter processos estabelecidos, mas aí quando começa a entrar tecnologia, aí o negócio começa a ficar um pouco mais apertado, porque tecnologia de segurança era cara, não é uma coisa assim barata de ser adquirida. Mas aí você também pode estar terceirizando algumas questões, por exemplo, nesse mundo digital, né? Levando para uma nuvem aí e garantindo a segurança lá. Só que o problema é como você coloca o retorno sobre investimento no investimento de segurança, né? Ou se você for fazer um negócio, você vai dar uma visibilidade de quanto aquele negócio vai lucrar para a empresa para você estar investindo né, numa tecnologia que suporte o negócio. Segurança eu vejo de forma diferente, né? Como é que você vai mostrar o retorno sobre investimento? Você teria que mostrar o quanto você gastaria se você não tivesse uma proteção sobre aquela segurança. Por exemplo, eu preciso investir aqui em umas camadas de proteção no meu banco de dados que vai gastar X milhões. Pô, mas é muito caro. Beleza, mas se eu deixasse desprotegido esse ambiente e meus dados fossem roubados, quanto é que isso valeria no mercado? Né? E aí, então, a segurança é o contrário, né? Você tem que mostrar o quanto a empresa perderia se não tivesse a segurança aplicada. É o contrário. Isso é uma verdade, porque o que acontece eu lembro que bem no início da minha carreira, eu estava fazendo um teste de invasão e era numa empresa de telecomunicações. Cara, assim,
todo setor tem as joias da coroa, né? As joias da coroa, na época que eu fiz esse teste de invasão em uma empresa de telecomunicações, era a parte de billing, que era ali realmente da onde vinha a receita. E aí, para você justificar algo para aquilo, você teria que mostrar o quanto ela perderia. Né? O que você perde se o seu sistema, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, se eu não consigo dizer o quanto que você está gastando do teu plano de dados, como que eu vou contabilizar isso no final e falar que você passou ou não passou daquele teu plano de dados? Né? Ou você consumiu ou não consumiu aqueles minutos? Porque o serviço continua, mas o processo de fazer o billing, se aquele sistema não estiver no ar, você perde a sua receita. Né? Então, isso é um ponto muito interessante, porque quando você fala, vou instalar aqui um Customer Relation Management, sei lá, um CRM da vida. Cara, isso vai me trazer essas vantagens, essas vantagens, essas vantagens, essas vantagens para dentro do meu negócio. Quando você fala de segurança, né, cara? Você chega no cara e fala, olha só, eu preciso de X milhões, eu preciso trazer proteção para esses meus usuários remotos. Esses caras principais que hoje em dia estão trabalhando de casa, que estão trabalhando com um DSL que está totalmente desatualizado, mas que ele tem acesso à minha rede. E eu não sei o que se passa na rede desse cara, mas ele tem acesso à minha rede, isso já é um canal aberto. É difícil de você realmente cara, e mostrar, né? Porque o executivo vai perguntar quanto é que você vai trazer de rentabilidade com isso. Exato. E você mostrar para ele em números, por exemplo, eu tive uma vez um grande desafio, né? Eu tinha que demonstrar para uma instituição financeira o quanto que ela perderia, só para eu botar todo mundo na mesma página. Houve uma época que ocorria muito ataque de denial of service, quer dizer, negação de serviço. O site ficava fora do ar e a maioria das empresas ela tinha como estratégia cortar o link internacional. Era isso. Isso bem lá em 2010, 2009, por aí. Né? Lembra disso, né? O pessoal lá cortava o link internacional. E eu tinha o desafio de mostrar o que era, para dentro dessa empresa financeira, para essa instituição financeira, o que seria a perda que ela teria, por exemplo, de cortar um link internacional. Eu tive que baixar um balanço anual da empresa para eu poder saber quanto que ela fazia de faturamento, quanto que era de negociação internacional que ela fazia, né? Que essa empresa fazia. E aí eu tive que fazer isso, dividir por horas do ano, para eu falar para ela que se ela sofresse um ataque de denial of service, durante 2 horas ela perderia 3 milhões de dólares, porque cortaria o link internacional ou ficaria sem acesso a essa negociação, né, internacional, você perderia esse período de tempo que você poderia fazer 3 milhões, você não teria esses 3 milhões. E aí eu falei para ela, beleza, eu estou te falando sobre uma solução que custa 2 milhões de dólares. Exemplo, 2 milhões de dólares. E eu estou falando que você perde por hora 3 milhões. O que significa dizer que se você sofrer um ataque e eu te proteger, essa segurança ela se paga em tanto tempo de ataque. Né? Porque é difícil de você justificar esse investimento se você não mostrar para ele, para o executivo, números. E se você não mostrar que realmente aquilo faz sentido você ter. Quando você fala que você está perdendo dinheiro ao invés de você ganhar dinheiro, aí sim vira uma linguagem de negócio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu acho que, atualmente, né, como você falou, não é só questão do investimento na tecnologia, mas investimento em pessoal também, né? O que você falou. Cara, o profissional hoje virou estrela. O profissional de segurança, ele é mosca branca. Sim. Né? O cara que trabalha hoje numa área, quantas pessoas a gente viu mudando de cadeira no período da pandemia? Eu lembro de um executivo, eu estava conversando com um executivo nesse período de pandemia, o cara virou para mim e falou, cara, eu perdi metade do meu time. Porque entra lá uma fintech, sobe uma fintech, o cara fala, eu vou te pagar o dobro que você faz, você vai trabalhar menos, vem para cá. E aí você fica naquela
naquele dilema, né? Como é que eu faço a retenção desses talentos uma vez que eu preparei todo, você teve o planejamento, você fez a preparação dessa equipe, você fez a qualificação dela, atualmente ela está 100% qualificada, preparada, atualizada, e de repente você perder metade dessa equipe. Esse é um outro desafio também. Sim. Então, quando a gente fala de cibersegurança, ou segurança cibernética, ou segurança da informação, seja lá qual for o nome que a gente queira dar, a gente tem dois desafios gravíssimos, que eu acho que são as maiores vulnerabilidades que as empresas encontram. Uma é justificar o investimento e a segunda é ter talento. Você Sim, concorda comigo? concordo, concordo. Não, a gente passa, eu passo por esse desafio também. Perdi algumas pessoas no período da pandemia, nessa mesma configuração que você comentou, né, de ter aparecido uma empresa de mercado oferecendo o dobro ou o triplo do salário, né? E aí, empresas de grande porte, é complicado você conseguir, em pouco tempo, né, dar um respaldo numa proposta como essa. Né? A gente segue processo, segue procedimentos para poder estar sendo avaliado e justificado reter um talento desse nesse nível, né, de dobrar ou triplicar o salário. Então, a gente passa por esses desafios, né? Acho que o mercado todo está nessa pegada aí, como eu comentei, né? Você falou, é mosca branca, né? E a gente, no período de ameaça global, do jeito que a gente está, é difícil de você pegar um profissional de mercado que está iniciando e formar e dar um banho de loja, um banho de hard skill no cara, para ele se formar em pouco espaço de tempo, né? Principalmente em empresas que são grandes e que têm uma tecnologia, uma arquitetura, uma rede muito complexa, né? Então, para o cara saber navegar, até o cara começar a pegar as manhas aí dos fraudadores, dos atacantes, não é de uma hora para outra, né? E aí você forma o cara é assediado pelo mercado, vai embora, né? Então vira uma bola de neve, vira uma bola de neve. Eu participo da Febraban, né, na comissão de cibersegurança, e a gente até em parceria aí com uma empresa de mercado, né, que a gente tem aí, a gente formou algumas pessoas, né, para o próprio mercado financeiro começar a trazer para dentro, começar a agregar os times, né? Acho que não tem um outro caminho. Acho que as indústrias, né, por exemplo, que nem eu comentei aqui, a indústria financeira está fazendo isso de forma geral, né? Então não está se pensando só no Bradesco, no Itaú, no C6 e outros bancos, né? A gente está pensando nisso como indústria, né? Formar isso através da Febraban e aí os bancos que têm essa necessidade vai lá nesse banco de talentos e começa a absorver. E dentro de casa também, né? A gente tem algumas iniciativas que a gente pega pessoas que o RH mapeia, né? Porque às vezes tem, por exemplo, eu comecei trabalhando em agência, eu entregava talão de cheque no balcão do caixa ali, né? Do dia a dia, quando eu entrei no Bradesco. Mas eu sempre quis pegar e ir para a área de TI, né? Então tem mais pessoas como eu lá dentro do banco, que estão lá na agência, e que tem essa necessidade, tem esse entusiasmo, tem essa vontade, e que daria para a gente usar, né, na área de TI, na área de segurança ou qualquer outra área de tecnologia. Então, acho que esse também é um caminho que a gente busca também dentro do banco lá para poder começar a formar esses talentos, porque senão, cara, a gente vai morrer. Não é a primeira pessoa que me fala sobre isso. Eu tenho visto muito algumas empresas tendo esse mesmo comportamento, essa mesma iniciativa. Uhum. Pensar na formação dos profissionais. Sim. Só que eu acho que no mercado atualmente a gente tem que pensar em dois tipos de profissionais, né? Aquele profissional que tem somente o hard skill e Uhum. aquele profissional que tem o hard skill e o soft skill. Sim. Quando a gente fala do cara de hard skill, esse cara daí é aquele cara que, meu irmão, tu deixa ele dentro de uma sala, preso, sem, sabe, botando comida por debaixo da porta, e o cara vai resolver. O cara Ah, que tem o soft skill e o hard skill, esse cara, eu acho que ele consegue realmente trazer
mais valor para dentro dessa empresa. Quando você junta um cara que tem um perfil muito bom técnico, mas ele consegue, de alguma forma, traduzir isso em linguagem de negócio, em estar numa reunião de crise e se prontificar, falar as coisas certas de uma maneira o grande problema do profissional de segurança é que nós somos egocêntricos demais. A gente gosta de falar os nossos termos técnicos, denial service, TCP/IP, ARP poisoning e daí por diante, né? E quando a gente começa a lidar com crises, com situações do dia a dia, que a gente tem que lidar com diretores, com executivos, a gente transformar isso de uma maneira que eu traga esse meu conhecimento de hard skill e transforme isso em algo que o cara consiga entender, isso é uma coisa que é bem diferenciada. E esses profissionais são diferenciados, a gente encontra poucos esses profissionais. Eu queria mudar um pouquinho agora o nosso rumo de prosa, porque a gente vê que a gente tem duas vulnerabilidades, né? O investimento e a retenção de talentos. Sim. Hoje em dia, né, a gente falando de planejamento de um executivo, o que eu tenho visto, tá? E você me corrige se eu estiver errado, o Renato, mas o que eu tenho visto muitas empresas vindo para o mercado falando assim, eu preciso de um Firewall, eu preciso de um use case de Firewall. Eu preciso de um antivírus, eu preciso de um use case de antivírus. Cara, o que eu tenho visto de empresas vindo falar comigo, e aí quando a gente começa a abrir um leque de coisas falando, peraí, por que você precisa de um use case de Firewall? Porque Firewall é Firewall, antivírus é antivírus. Sim. Vamos pensar de uma forma um pouco mais ampla, né? Como é que eu faço um caso de uso de capacidades técnicas para me proteger de um ataque ransomware, por exemplo? Eu preciso ter, obviamente, uma proteção no teu endpoint, eu preciso ter uma proteção de perímetro, eu preciso ter uma proteção interna, eu preciso bloquear esse movimento lateral, eu preciso entender em que momento está dessa fase de um ataque de ransomware, né? Porque o ransomware, por exemplo, só para a gente exemplificar para a rapaziada que está nos assistindo, ele se instala para depois ele fazer essa comunicação com o servidor externo de comando e controle, que nós chamamos de CC, e recebe a chave criptográfica para encriptar os arquivos que estão nesse HD. Então, qual fase, né, que está esse ransomware? Ele tá só no primeiro estágio, onde ele infectou a máquina, mas ainda não conseguiu fazer essa comunicação. Então, quando a gente começa a pensar em planejamento, atualmente, você acha que o planejamento que antigamente funcionava, cara, eu preciso de um caso de uso para uma proteção de denial of service, que foi o caso que eu fiz, né? Eu mostrei que durante o período de tempo se pagaria uma solução. Funciona atualmente ou tem que abranger um pouco mais, tem que abrir mais esse leque? Porque hoje em dia, como você falou, as barreiras se foram, não existe mais perímetro, o perímetro da tua rede é o laptop da casa do cara. Como é que você vê essa estratégia para você se planejar? Você considera ainda válida aquela máxima de eu preciso de use case para cada ferramenta ou pensar no use case maior, onde eu abranjo mais capacidades e aí trago mais ferramentas e eu consigo até mesmo dar saltos de um use case para outro, como, por exemplo, de um ransomware defense para um remote worker, que basicamente eu vou precisar de quase as mesmas capacidades técnicas ou tecnológicas. Como é que você tem visto isso? Acho que aqui, Nelson, acho que duas coisas, né? Se a gente for falar de planejamento, né? É olhar a modernidade das plataformas, né, que hoje são utilizadas. Então, como a gente comentou, tem muitas empresas que estão saindo dos seus data centers e indo para cloud, né? E aí a gente tem que começar a pensar em cloud. A gente não tem tanta tecnologia para ser colocada como a gente coloca dentro de casa, né? Então tem que focar em realmente o que precisa existir no ambiente para poder proteger, né? E o que a gente vê hoje, muitas das preocupações hoje nesse mundo é a identidade de dados, né? Então, é um foco maior nessas duas vertentes, né? E aí você começar a ver a necessidade
basicamente na questão de proteção, identificação, né, as fases do NIST lá, né, que poderia ser um modelo a ser adotado, né? Então, na identificação, proteção, retenção, recuperação, e aí vai embora, né? Que eu nunca lembro assim exatamente. Mas é uma das práticas que poderia ser adotada, né? Ter um framework de segurança e investir aí ver, né? Do framework que eu estou usando, qual que é o investimento que eu preciso ter mais? É na identificação ou na proteção, né? Porque às vezes o cara sai comprando tecnologia e buzzwords de tecnologia toda hora saem, né, no mercado. Então, que nem eu brincava quando tinha as proteções contra a PT, né? E eu falava assim, porra, a PT é igual cabeça de bacalhau, né? A gente sabe que o corpo do bacalhau a gente come, mas a gente nunca vê a cabeça do bicho, né? Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi cabeça de bacalhau. Então, a gente acaba indo muito em onda, né, do que o mercado está falando, mas às vezes a gente nem precisa tanto ter aquilo lá, né? Então, acho que é um planejamento estratégico e no investimento e o momento, né, que você está vivendo. Porque, que nem hoje eu comentei, é digitalização na veia, né? E o que o cara vai buscar lá? Pô, se eu estou usando uma nuvem, né, de um CSP da vida, pô, os caras já têm na sua infra a proteção básica, né? Firewall, né, de borda, alguma coisa assim. É foco no que você precisa ter de proteção se a principal ameaça sua, o que que é o dado que está lá, né? É o dado. Então, é proteger dado e proteger identidade, porque a identidade o cara vai conseguir acessar o dado. Então, acho que você tem que ver os tempos e momentos que a empresa está vivendo para poder fazer essa estratégia de proteção e não sair mais que nem era antigamente, há 15, 20 anos atrás, que era, pô, vamos proteção na infra, proteção na infra, proteção na infra. Aí chegou um momento que a infra já estava protegida, os caras começaram a ir para a aplicação. Porra, agora vamos começar a investir em Web Application Fire, ou em scan de aplicação. Agora mudou, né? O que os caras querem, os caras estão buscando é a sua identidade, né? Qual que é a identidade do Nelson no ambiente de cloud da empresa dele, né? E aí vai atrás de engenharia social, de invadir a sua rede da sua casa, invadir seu celular, né? E Ou como que a até, gente ou até protege? mesmo fazia leilão, né? Que eu já vi até Ah, alguns grupos o cara fazendo leilão, dizendo, olha, estou precisando das credenciais para a consegue. empresa XPTO, estou pagando tanto para XPTO. Então, assim, vai mudando a ameaça, você tem que adaptando a sua estratégia de proteção, né? Então, acho que não dá mais para seguir no modelo antigo, não. Isso eu concordo contigo. A gente tem vivido aí uma reviravolta. Assim, na verdade, já tinha esse movimento de cloudificação das coisas, né? De Ah, ah, levar as coisas para a nuvem. É, e foi o que eu estava falando no início. Com a pandemia, foi se jogando essas aplicações, esses serviços, essas infraestruturas para a nuvem, e de repente a gente viu os nossos usuários criando uma segunda nuvem, né? uhum, E uhum. aí, como que a gente protege esse ambiente que hoje em dia é tudo nuvem? O cara está numa nuvem falando com outra nuvem. Quer dizer, você tem que ter fim a fim essa proteção. Então, eu acho que é o que você falou. Não dá para a gente seguir buzzwords, não dá para a gente seguir ondas. A gente teve ondas de antivírus na década de 80, 90. Tivemos depois de Firewall, que veio logo esse proxy, depois veio Firewall, depois veio IDS, depois veio IPS, depois veio um tal do UTM, depois veio... Blá, blá, blá. E se a Ah, gente for relembrando, a gente vai relembrando cada vez mais coisas até chegar. Na época não tinha, nem se cunhava a palavra CIEM, era sim, sem. Era, ou era sim ou era sem, não existia o CIEM, né? Hoje em dia já existe o SOA, né? Hoje em dia já existe o XDR, hoje em dia já... Então, assim, eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que parar e ver realmente planejamento de negócio da empresa, qual é? Para ah, onde que a ah. empresa quer ir, ou qual é o movimento que a empresa está seguindo. E aí sim, chegar e adaptar o teu planejamento de segurança para se adequar a esse planejamento e mostrando o valor que a segurança vai trazer dentro desse caminho, dessa jornada a ser feita, para que ela seja já desde o início adotada. Porque se você pega um planejamento de algo que começa na empresa, você sabe disso, começa lá bonitinho a empresa
em um determinado momento fala, opa, precisamos de segurança. Cara, tá errado. Tá errado. As empresas elas têm que começar a pensar que é do início que se fala de segurança. Porque se você já estiver no meio do caminho e segurança entrar no meio do caminho, não existe nicho. Não vai existir o profissional com conhecimento, não existe o profissional Renato, que é um grande profissional, não vai existir o profissional Nelson, que é um grande profissional, independente do que for. Chegar no meio do caminho de um projeto onde você vai ter um prazo muito menor para você entregar, e entregar com segurança, o trabalho é dobrado. Você vai ter que rever coisas que foram feitas e aplicar essas coisas que foram reconhecidas, que foram feitas de maneira incorretas, que não levaram em consideração a segurança, aplicar e daqui para frente muda-se todo esse momentum, né? Porque se você pegar algo em andamento e no meio do caminho você fala, opa, peraí, eu vou transformar esse bolo em pudim. Como assim? A segurança ela tem que ser vista como um componente de negócio, né? E aí não mais é uma área que vai aprovar ou rejeitar um projeto, né? Ela tem que ser pensada como componente de negócio nessa linha que você falou, né? E já começar a ter a concepção do desenho do negócio já se pensando a segurança como um componente, né? Não dá para ser uma área, né? Antigamente foi o que você falou, né? Era uma área que estava ali para falar assim, ó, fiz meu negócio aqui, eu preciso da sua aprovação. Não, né? As áreas de negócio têm que pensar a segurança como um componente e ela entrando junto com a concepção do desenho do negócio, né? Que aí o negócio flui, ela fica mais fluida, né? Na jornada do desenvolvimento do negócio. E aí ela entra de forma natural, né, no processo onde a empresa está oferecendo negócio para o seu cliente lá na ponta. E lições aprendidas durante a pandemia, né? A gente viu Sim, essa digitalização exacerbada, né? Essa jornada digital exacerbada, sem levar em consideração a segurança no início. sim. E isso eu li em várias matérias, os caras falando, olha, joga todo mundo para casa. Não, mas é questão de segurança. Não, bota primeiro para funcionar, depois a gente Quer pensa, dizer, né? E aí a gente vê, por exemplo, teve o Fórum Econômico Mundial, né, em Davos, e novamente cibersegurança ou segurança cibernética foi um dos temas mais abordados. E de acordo com a matéria que eu estava lendo, com o relatório, se a gente fosse pegar esse mercado de crime cibernético, ele seria o terceiro maior PIB do mundo, ficando atrás apenas de China e Estados Unidos. sim. Então, quer dizer, não é mais aquela coisa que nós tínhamos no passado, que era aquele cara que queria invadir, trocar uma página para ele ficar famoso. Não era ter acesso a um servidor que tinha uma banda larga e ele poderia fazer download das ferramentas ou dos filmes ou criar um FTP para ele poder desenvolver lá as coisas que ele queria desenvolver. Não, hoje em dia a coisa é estruturada. Sim. Hoje, os ataques de ransomware, eles não são ataques de ransomware feito por um jovem sentado num quarto, a mãe está lá cozinhando e o cara está lá brincando no computador. Não, hoje o negócio é profissional. Quadrilha. Exato, hoje o negócio é profissional. E eu lembro que uma vez eu tive na Febraban, a gente estava conversando, eu fiz uma apresentação na Febraban e logo em seguida vinha um delegado. E eu comecei a demonstrar algumas coisas, né? Como é que você fazia um DNS poisoning para apontar, direcionar o site errado e o que eu conseguiria fazer. Cara, isso era um exemplo. E hoje em dia, o que você mais tem... Falando de APT, né, que a gente não conhece essa cabeça, né, a gente só vê o corpo, né, do bacalhau, a gente nunca viu a cabeça. Eu vejo campanhas. As campanhas, atualmente, elas são muito... Cara, eu vou te falar sobre uma que eu tive... eu escutei há pouco tempo. Um grupo norte-coreano, que todo mundo já conhece, eles criaram perfis variados no LinkedIn, se passando por recrutadores de empresas de segurança. E eles tinham como alvo profissionais de segurança de Big Techs. Então, através desse negócio de LinkedIn, olha, tem uma vaga e tal, e pá,
e quando mandava um link, de repente baixava alguma coisa maliciosa para a máquina desses profissionais de segurança, porque, cara, ninguém tá imune a esse Por tipo de exemplo, ataque. por exemplo, Ninguém está imune a esse tipo de ataque. Ninguém pode falar que, olha, eu estou imune. Não, ninguém está imune. Você tem maneiras de você contornar e de você mitigar. E conseguir ter acesso, né? Operação Aurora. Quem não lembra da Operação Aurora, né? Toda aquela comoção que deu da China ter tido acesso aos códigos-fontes de várias empresas. E é isso que o pessoal está procurando hoje em dia, que as defesas elas estão ficando cada vez mais em camadas. Essas camadas elas buscam uma arquitetura, como você mesmo falou, seguindo algum padrão, como por exemplo do niche, onde cada uma vai se destacar em alguma área do niche, né, de identificação, de prevenção, retenção, monitoração, etc, etc, recuperação e daí por diante. E o que o cybercriminoso ele quer fazer? Ele quer o mais fácil. Ele quer ter acesso a esse código-fonte para que ele possa ou colocar alguma coisa maliciosa lá dentro ou tirar proveito de alguma brecha. Então, cara, eu estava lendo aqui o artigo e é impressionante. Quando a gente fala de crime cibernético, a gente está falando, segundo o ministro, né, o Edi Rama, que é o primeiro-ministro da Albânia, ele falou que o cybercrime, se ele fosse um Estado, ele seria a terceira maior economia do mundo. Eu rio, mas é até de nervoso, que é um PIB de 10,5 trilhões de dólares. E os caras têm dinheiro para investir em novas formas de roubo, né? E aí a gente acabou de falar, né? Para você conseguir investir, você tem que justificar o retorno sobre o investimento e passar por 25 comissões. Os caras têm dinheiro e falam assim, ó, desenvolve aí uma tecnologia de inteligência artificial para poder roubar dados no CSP XPTO. Os caras têm dinheiro. Sim. E a gente está falando aqui de uma coisa que está dentro desse relatório, né, que é o Global Cybersecurity Outlook 2023, que ele fala que em 2015 o cybercrime ele movimentava 3 trilhões. A gente está falando agora de 10,5 trilhões de dólares. E o pior de tudo que eu li nesse artigo foi que 86% das lideranças mundiais acreditam que vai haver alguma instabilidade e algum evento cibernético de grandes proporções nos próximos 2 anos. É o apocalipse, né? Apocalipse cibernético. Eu tô meio... São números que assim, eu fico meio preocupado. Mas assim, Renato, cara, eu acho que a gente sempre teve e sempre vai ter desafios, né? A gente teve o desafio do Slammer, eu acho que o WannaCry, quando veio com força total, porque se perdeu algumas gerações aí que não tinham passado pela experiência de pegar o último grande worm, né, que tinha sido o Coolfinker em 2008. Então, a gente estava falando aí de 2017, quase 10 anos depois, apareceu um worm, né, que acabava carregando dentro dele uma carga maliciosa, que era o ransomware, que era o WannaCry, né, que virou o ransomware. Eu vejo que a gente ainda tem muitos desafios, os desafios vão estar sempre por aí. Eu acho que o grande desafio nosso é se manter atualizado e a par do que está acontecendo, né? Que é o que você falou, é inteligência sobre o threat intel, né? Inteligência sobre ameaças, é saber o que está acontecendo. Aquele discurso, ontem eu estava participando de um evento e eu falei, cara, esquece o discurso de proatividade ser algo tipo como a gente via no Minority Report, né? Que é você prever algo no futuro, prever um crime no futuro. Não vai ter isso. A gente tem que se contentar com a proatividade do dia de hoje. O futuro é amanhã e amanhã eu não consigo prever o que vai acontecer. Eu tenho que saber o que está rolando hoje. Se eu sei o que está acontecendo hoje, eu consigo ser proativo. Porque no momento que estoura um WannaCry na Europa, eu já começo a pensar em como que eu posso estar ou não tendo essa visibilidade de impacto que vai ter dentro da minha empresa.
E aí sim, eu acho que esse é o fundamental hoje em dia para você trabalhar com segurança da informação. Seja para você fazer justificativa de um investimento, seja para você levar para o board, porque você precisa de aumentar a sua equipe, treinar a sua equipe, é você ter essa visibilidade. Se você não tem a visibilidade atualmente do que acontece dentro da sua empresa com relação à segurança cibernética, é você entrar num quarto escuro com 5 lutadores de MMA. Você vai apanhar de tudo quanto é lado e não vai saber como é que você está apanhando. É verdade, concordo. Acho que até para ter essa visibilidade nesse mundo globalizado, Nelson, eu já estou há algum tempo carrego essa bandeira lá na Febraban, né? A Febraban já tem isso estruturado, né? Mas outras indústrias a gente entende que algumas outras também têm, mas acho que a gente teria que ter uma comunidade das indústrias, né? Para poder fazer a colaboração da inteligência cibernética, né? Então, porra, se eu apanhei de uma ameaça nova, por que que eu vou deixar o meu amigo da outro banco apanhar do mesmo jeito, né? Quando o cara descobre uma forma de exploração, ele está compartilhando com os caras, né? A gente não, a gente fica, pô, eu não vou falar com o meu banco concorrente, eu não vou falar com a minha empresa concorrente. Cara, ninguém está pedindo para colaborar que você foi invadido ou que você sofreu um ransomware, que não. Você tem que colaborar é o seguinte, as origens dos ataques que foram vistos, como é que aquele ataque pode ser executado dentro de uma infraestrutura, que mecanismos de proteção você aplicou para que aquilo fosse evitado. Então, acho que essa colaboração entre as indústrias, né, por exemplo, a indústria financeira já tem isso bem enraizado, mas acho que entre as indústrias ela é fundamental até por essa catástrofe aí que o pessoal de Davos colocou nesse último relatório. Se a gente não se ajudar como comunidade de indústrias a ter essa inteligência compartilhada, a gente vai perder a guerra, cara, vai perder a guerra. É, e eu vou te falar, tem que quebrar essa barreira mesmo, porque tem muita resistência ainda em trabalhar de forma colaborativa com o setor, né? Sim, sim. Setores ainda têm essa resistência em ser colaborativo. E a E, ameaça é global, né, cara? Não é só no. exatamente, O que cai no financeiro pode invadir a indústria de petróleo e gás, o que cai lá vai para o retail e por aí vai embora. exatamente. Eu acho que eu acho que a gente o grande barato vai ser quando a gente conseguir quebrar essas resistências, né? Sair um pouco dessas 4 paredes que a gente se coloca dentro da nossa empresa, né? Sim, Estamos aqui para sim. trabalhar para a nossa empresa. Quando a gente começar a pensar de uma forma um pouco mais global, onde a gente começa a colaborar, porque é o que eu sempre falei, compartilhar é perpetuar. Quando Ah, você tem conhecimento de algo e você guarda para você, não vale para nada. não vale para nada. Se você compartilha esse conhecimento, e isso tem sido o grande barato da humanidade, compartilhar conhecimento, passar adiante esse conhecimento, as experiências, isso sim cria uma comunidade. Isso sim começa a fechar o cerco. E aí a gente começa a ganhar essa guerra dos 10,5 trilhões de dólares para cybercriminosos. Cara, é uma coisa impressionante. Isso é mundial. A gente começa a reduzir o valor financeiro dos caras. Exato. E aí a gente começa a quebrar um pouco do que eles já sabem. Eles sabem disso. Eles sabem que existem essas barreiras. E eles vão atacar essa Ah, empresa, da mesma forma vai atacar outras, da mesma ah, forma vai atacar outra. E se não houver essa colaboratividade entre essas empresas, vai ah, perpetuar o trabalho dos caras. sim, certeza. Bom, Renatão, a gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, cara. Foi um prazer enorme poder compartilhar esse painel com você. Prazer. Uh, eu Obrigado pelo volto, convite. cara, é sempre um prazer. Eu acho que a gente abre agora para perguntas e respostas, se ainda tiver um tempo, né? Se tem alguma pergunta. Eu vi que tem mensagem para caramba Tem aqui. sim, Nelson, tranquilo. Tem uma pergunta apenas que deixaram no chat aqui, Ah, do José. Quais as boas práticas para descobrir e desenvolver esses talentos e quais os desafios? Porra. cara, acho que deixa eu tentar colocar aqui, a Nelson me complementa.
Acho que hoje, né, acho que musculatura de hard skill, como o Nelson falou aí, a gente tem a roda aí para poder colocar o cara para poder se profissionalizar no tema. Mas acho que é muito mais a gente buscar o desenvolvimento de soft skill nessas pessoas, né? Porque ele vai pensar de forma diferente, vai sair fora da caixa, vai ter ideias inovadoras, né? Vai pensar talvez aí como um atacante, né? Porque o cara lá não só pensa em TI, né? O cara, porra, como é que eu consigo dentro de uma arquitetura complexa de uma empresa X sair do outro lado, entrar? Então acho que o início, na minha visão, é você desenvolver, né, o soft skill e depois começar a colocar musculatura de conhecimento técnico. Não sei se o Nelson concorda aí. Concordo, concordo. Eu acrescento só algumas coisas. Certificado é maravilhoso. É sério, é maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Mas não significa quase nada. O cara pode ter um baita de um hard skill e, assim, virou muito modinha. O pessoal, depois que vê o Mr. Robot, quero trabalhar com a área de segurança, porque a área de segurança é muito da hora. Eu quero trabalhar... Gente, trabalhar com a área de segurança é barba branca, não é à toa, não é à toa, tá? É estresse diário, porque você convive diariamente e vira um estilo de vida. Para você trabalhar na área de segurança, para você pegar esse pessoal que tem esse hard skill, que já tem toda essa força de hard skill, para a gente construir esse soft skill, a gente tem que primeiro botar esse povo para passar por um teste de fogo. Porque pouca gente consegue resistir muito tempo dentro dessa área. Alguns eu vi que vieram para essa área, desistiram no meio do caminho, acabaram tomando outro rumo. Tem outras pessoas que largaram o que estavam fazendo e se apegaram a essa área, se apegaram muito bem, vieram, consolidaram sua carreira. Dá para você seguir uma carreira boa. Não gosto do movimento atual de oportunismo, né? Uma oportunidade muito boa apareceu ali para eu ganhar mais e eu vou para lá. Cara, você está criando uma sua carreira, você está no início da sua carreira. Como é que você vai, sabe? Vou ganhar mais, vou ganhar... Vai chegar uma hora que você não vai conseguir ganhar mais, você não vai ter desenvolvido o teu hard skill, nem o teu soft skill, porque você ficou pulando de empresa para empresa. Você não vai ter a visão geral do que você fazer, porque cada hora você vai estar fazendo uma coisa diferente para ganhar um pouco mais. Uhum. E no final das contas, a tua carreira, ao invés de alavancar, ela tem uma subida estratosférica no início e depois a tendência é ela ou ficar flat ou ela decair. Uma carreira bem construída é uma carreira onde você passa por todos, não tem atalho. É você passar por todos os estágios que você tem que passar para você construir essa sua carreira. É você ter esse teu hard skill, criar soft skill, passar pelos testes de fogo e aí sim você conseguir ir alcançando as... Renato entregava talão de cheque. Eu era estagiário e eu que adorava a área de segurança e comecei como analista de segurança. Então você tem que ir construindo isso ao longo da sua carreira. Como é que você forma esses profissionais? Existem várias formas. O Renato falou sobre uma iniciativa da Febraban para você formar profissionais voltados para o mercado financeiro. Eu vejo outros setores fazendo isso. Existem cursos gratuitos, mas nada vai superar o dia a dia. Não adianta você ter lá teu certificado XPTO se você no dia a dia na primeira hora que você for pressionado, você não conseguir agir, você ficar lá, sabe, em freeze, você tipo dá aquela congelada. Você tem que ter perfil psicológico para trabalhar com essa área, porque é uma área que você sofre pressão diariamente. Você tem que ter um conhecimento muito profundo, não só de segurança, mas de informática como geral, porque, afinal de contas, segurança cibernética ou segurança da informação tem como base tecnologia da informação, então você tem que saber o básico do que é uma tecnologia da informação, o que é TI, é saber esses conceitos básicos, e você tem que pensar sempre em desenvolver soft skill, como o Renato falou. Porque quando você junta hard skills com soft skill, você realmente virou a mosca branca das moscas brancas. E acho que acrescentando esses 3 pontos aí,
é ter muita ética, porque a gente tem muita informação privilegiada, né? Então, a gente tem que trabalhar nosso lado de ética, porque senão ele consome a gente vai para o lado negro. Mais alguma pergunta aí que Boa, você... Nelson. Tem mais uma sobre qual a melhor tática em trazer os devs para o nosso lado. Os devs. Renato, responde Rafael. você aí, que você está atuando aí bastante nessa área aí. Eu acho Tempo que de vista. é mostrar para eles, como eu comentei lá, né, que segurança é um componente, né, e a gente está junto no momento da concepção da ideia, porque os devs ficavam mais, vamos falar a palavra assim, puto com a área de segurança, porque a gente entrava no final do processo e falava assim, está tudo errado. Aí o cara tinha que voltar para a prancheta, para redesenhar a programação. Acho que no momento que você está junto com o cara lá, no momento que ele está desenvolvendo, e mostrar a preocupação que ele tem que ter, que aquilo é um componente de negócio, não é um componente de uma área X, é um componente de negócio da empresa. Porque quando você fala assim, ó, eu tenho um componente de negócio para poder ganhar mais 5 milhões, ele vai desenvolver, não vai brigar com a área de negócio, né? Cara, tem um componente de cartões aqui, que é um novo chip, que não sei o quê, se eu colocar esse componente no app, ele vai me trazer lucratividade. Ele não vai reclamar com a área de cartões, né? Negócio lá. Ele vai desenvolver. Acho que na hora que os desenvolvedores começarem a entender que segurança é um componente de negócio, a gente vai estar junto. Eu concordo contigo. Eu acho que a melhor forma de você trazer esses caras para o teu lado é mostrar que você está ali para ajudar. Né? Eu aprendi muito cedo que a palavra não, ela só o cérebro da gente ela só consegue computar a palavra não depois do que você fala. Não pense no elefante. Na hora que você fala não pense no elefante, a primeira coisa que você faz é elefante, depois você fala não posso pensar nele. Então, você passar a utilizar menos não com a galera de dev, mostrar para eles, olha, eu estou aqui para ajudar o processo, eu estou aqui para tornar a sua vida melhor, para que você no futuro não tenha que redesenhar algo que você desenhou tão bem, porque esqueceu de colocar uma simples característica que poderia trazer esse valor para essa solução. Eu acho que quando você começa a ter esses bate-papos e a gente começa a ver isso acontecendo em grandes empresas, você consegue trazer os devs para o teu lado, porque ele consegue ver o valor que a segurança da informação agrega quando vai desenvolver uma aplicação, quando vai desenvolver um aplicativo, quando vai desenvolver um módulo. Porque não é retrabalho, o cara não vai ter retrabalho, ele vai ter só que lançar novos releases, de repente com melhorias, mas não com correções. Entendeu? Então, evitar sempre a palavra não. Eu sempre evito palavra não. Quando eu vou falar com alguém, por exemplo, não faça isso. A pessoa, a primeira coisa que pensa é fazer aquilo para depois não, né? A mente da gente é muito confusa. O não, ele só é computado depois que você fala a palavra, a sentença toda, não no início. É diferente da lógica computacional. A mente da gente, ela só computa a palavra não no final. Mas eu concordo com você, Renato, é trazer valor. É mostrar para ele que segurança, ele ajuda você a manter aquele ambiente saudável por muito mais tempo. Sim. E se você pega algo que foge um pouco daquele baseline de segurança no início, fica muito mais fácil de você contornar isso do que você ir lá na frente e ter que voltar lá atrás e às vezes corrigir milhões de linhas de código, ao invés de você ter feito somente 3 linhas de código no início, você ter que revisar milhões de linhas de código no final das contas. Isso aí. Mais alguma pergunta? Nelson, Renato. Tem mais duas, mas como a gente já estourou um pouquinho o tempo aqui, acho que eu vou puxar a última, que eu achei ela bem interessante, inclusive, porque fala das startups, né, que também que é uma comunidade grande ali, enfim. E aí o César pergunta como as startups podem se preparar para possíveis ataques cibernéticos no futuro e quais são as medidas preventivas que devem ser implementadas desde o início. E aí convidaria vocês também, caso vocês queiram, divulgar o LinkedIn de vocês ou algum contato também para que as pessoas possam tirar outras dúvidas, enfim, de uma forma mais pessoal também. Mas fica essa perguntinha. Eu vou começar com a resposta aqui, tá, o Renatão? Vai lá.
Vamos lá. Para você se preparar de ataques cibernéticos futuros, você tem que estar preparado para os ataques cibernéticos atuais. O primeiro passo é esse. O que eu tenho atualmente de ataques cibernéticos? Se você não está fazendo a lição de casa para o que você tem atualmente, você não vai conseguir se preparar para o que você tem no futuro. Você tem que pensar no seguinte: é disciplina. Segurança da informação é disciplina. É disciplina diária. É você todo dia exercer aquele ofício. É você estar lá vibrando com aquela coisa. É como você botar na sua cabeça: eu vou entrar na academia. Você cria uma disciplina de você todo dia estar na academia. Eu quero aprender uma outra língua. Todo dia eu vou lá e aprendo uma outra língua. Segurança cibernética é a mesma coisa. Eu tenho que estar preparado para as ameaças atuais. Se eu tenho aí eu vou dar o exemplo do WannaCry. Se eu tenho toda a capacidade de me proteger das vulnerabilidades ou ataques atuais, eu consigo me proteger de possíveis ataques futuros. O exemplo do WannaCry. Se eu tivesse lá, dentro do meu IPS, dentro do teu firewall, dentro do teu endpoint, proteções contra aquela vulnerabilidade da Microsoft, você não teria passado pelo caso do WannaCry, ou teria minimizado aquele ataque do WannaCry, porque já era conhecido, já havia uma correção e você já estaria na linha de frente. Existe o que a gente chama de virtual patch, que é você criar patch que não é aplicado na máquina, mas que você protege através do que a gente chama de camadas de controle. As camadas que você tem de controles de segurança, elas são capazes de identificar esse tipo de ataque e proteger essa estação de trabalho como se você tivesse aplicado o patch. Isso não implica que você não tenha que aplicar o patch, você tem que aplicar o patch. Então, se você se prepara para o que você tem atual, você consegue pensar em possibilidades para o futuro. Mas nada te garante que você vai estar totalmente seguro para ataques futuros, porque foi o que eu falei uma vez num painel onde todo mundo falava: não, a gente está 100% garantido contra ataques cibernéticos. Eu falei: cara, beleza. Se em guerras convencionais você tem saltos enormes de tecnologia, como você viu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e daí por diante, você tem saltos tecnológicos, você imagina no que isso é dentro de um mundo tecnológico. Quantas armas tecnológicas já existem e que não foram colocadas ainda em prática ou estão sendo colocadas em prática, a gente não sabe, e que não tem como você prever certas coisas. Então, você vai ter que conviver, você tem que estar preparado para o inesperado. É assim que você se protege, protegendo para o que você tem atualmente e estar preparado para o inesperado. É isso que eu recomendaria. Você, Renatão? Eu acho que tem muitas coisas que uma startup pode, né, além de tudo isso que você falou, que eu concordo, né, não dá para você prever ataques futuros, né? Então não é difícil você falar assim: você está preparado para ataques futuros. É muito difícil, porque a segurança ela constantemente sofre alterações, né, de metodologias e de novos tipos de ataque combinados e por aí vai. Acho que você buscar padrões de código seguro, acho que é o primeiro passo, né? A gente tem comunidades abertas tipo o ASP, né? Que você tem os top 10 das maiores explorações de vulnerabilidades em código. Cara, uma startup consegue seguir esse padrão sem muito esforço, né? O problema é que ninguém pensa em segurança. Já começa a desenvolver lá e segurança não é um problema meu problema é desenvolver produto, né? E aí acontece as coisas que acontecem. Acho que você tem um mínimo de preocupação, né, de segurança lá no desenvolvimento de uma nova ideia. Acho que isso daí já minimiza bastante. É, concordo com você. Bom, o meu contato no LinkedIn é só vocês buscarem por Nelson Brito Cisco. Vocês vão me achar lá no LinkedIn. Não é uma das redes que eu mais acesso, tá? Mas podem ficar à vontade para me procurar lá. Eu não sei nem qual é o link. Eu vi que o Rafael botou o Renato. Acabou já. O meu nem sei. O meu nem sei. O meu nem sei. É isso Eu aí, tenho estado um testadíssimo. pouco, eu tenho estado mais ativo no Instagram do que no LinkedIn. Tá No bom. Instagram é o Nelson Brito, @o Nelson Brito.
Aí vocês podem chegar lá, bater papo comigo, que é a rede social que eu tenho mais utilizado É, profissionalmente. o meu é Certinho aí? Renati, né? Sem o O, número 10, Augusto. Exato. Coloquei aqui também. Pessoal, É então, isso aí, é isso aí. boa. Então, estão aí, gente, os contatos deles. Acho que a gente pode finalizar por hoje, mas né, com várias pluminhas atrás da orelha aí. E fiquem ligados, né? Nós vamos promover mais eventos dessa forma. Esse envolvimento de segurança é muito grande, né? Como o Nelson já tinha dito também, enfim, sendo cada vez mais visto aí pelas empresas, pelas startups. E quero agradecer a presença de cada um também, principalmente de vocês dois, por estarem nesse evento com a gente. E queria saber se vocês têm algumas considerações finais para os nossos participantes aí, e a gente finaliza. Do meu lado, eu queria agradecer a participação do Renato, que sempre foi um parceiro aí nosso, parceiro não só comercial, é um amigo que a gente faz cachorro-quente junto, sai para comprar batata frita, sai para comprar salsicha, pão. Se vocês quiserem algum dia conhecer a gente pessoalmente, basta ir lá na Besides e procurar lá o cachorro-quente da Besides, que a gente vai estar lá junto. Com certeza, certeza. Não, acho que, né, foi o que o Nelson falou aí. É uma área interessante, mas é uma área muito nervosa, né? Então, não achem que entrar na área de segurança vai te fazer milionário da noite por dia, né? E também, às vezes, nem faz, né? Mas é uma área que, cara, é novidade a cada hora que acontece. Então, se você é curioso em ter, não ficar na mesma página todo dia, quer conhecer coisas novas, quer conhecer novos desafios, pula para dentro e nervos de aço. É isso aí. E colaboração sempre, cara. Acho que essa é a palavra que eu toda hora tô pregando, né? Colaboração, sempre. Pessoal, maravilha, muito obrigado. Bom, pessoal, quem quiser conhecer a plataforma do Distrito, então entra no distrito.me. Também coloquei o link onde vocês conseguem também fazer a inscrição free, né, caso queiram conhecer também sobre a plataforma, participar dos nossos eventos, iniciativas, central de conteúdos, e também, se caso quiserem assinar a plataforma, fiquem super à vontade para entrar em contato lá. Agradeço novamente a presença de cada um de vocês e uma boa noite para todas, todos e todas. Obrigado, Rafa. Obrigado, Nelson. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu, Renatão. Um abraço a Obrigado a todos. todo mundo aí. Falou, tchau.